Bom, então nós estamos iniciando essa segunda mesa da sessão temática 5. Né? Nós trataremos de 3 artigos que tratam de 3 projetos de museus, né? e a correlação entre arquitetura e espaço museográfico. E a gente começa com o trabalho da Lorena Petrovich Pereira de Carvalho e o Yuri de Souza Duarte, o título de Contemporaneidade e Diálogos, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago do Chile. Como já foi falado pela Fernanda, nós temos 15 minutos máximo para a apresentação de cada um de vocês, mas que a gente tem uma tolerância, assim, tem uma tranquilidade para uma tolerância por conta de termos 3 trabalhos nessa mesa. Então, por favor, Lorena, a palavra está com você. Obrigada, professor. Vou compartilhar aqui minha tela. Pronto, a tela apareceu para todos? Sim. Bom dia. Eu me chamo Lorena, sou mestre e doutoranda pelo PPGAL, da UFRN, e trouxe hoje esse artigo intitulado Contemporaneidade e Diálogos, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago, no Chile, que eu produzi em parceria com o Yuri de Souza Duarte, mestre pelo PPUR, na UFRN, de Estudos Urbanos e Regionais, e doutorando hoje pelo PPGAL, também na UFRN. Tá bom? Esse artigo ele surgiu, na verdade, de experiências de disciplinas que nós juntamos e elaboramos ele olhando para o Museu da Memória e dos Direitos Humanos como um projeto contemporâneo que busca estabelecer alguns diálogos entre o local e o global, ou com o local e com o global. É um caso que a gente achou pertinente de trazer à discussão. Então, vou começar falando sobre o museu e depois eu passo para os diálogos propriamente dito. Não está passando. Passou. Espero que ele não passe vários. Qualquer coisa eu volto. Então, essa primeira imagem é a imagem emblemática do museu, como ele está, né, o projeto, como está construído. Infelizmente, ele não foi concluído, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas essa barra, ela é o museu em si, é um projeto que foi desenvolvido entre os anos de 2007 e 2008, e teve sua obra concluída em 2019, de autoria do Carlos Dias, Lucas Fer e Mário Figueroa, do Estúdio América, à época, né? Foi um projeto objeto de concurso que foi lançado em comemoração ao bicentenário da independência do país. Então, eles lançaram uma série de obras e fizeram um concurso para eleger os autores desse museu em específico. Foi um concurso bastante amplo, teve 407 inscritos inicialmente, com 57 participantes finais na segunda etapa. E o parecer sobre a proposta vencedora, ele exalta o arranjo do espaço público provido pelos autores, a hierarquização dos elementos, que era algo requerido em edital, que pudesse ser construído em etapas diferentes, essa hierarquia tivesse muito clara. A carga simbólica, que é justamente o que nos dá aqui a abertura para falar sobre esses diálogos que nós vamos falar, e também exalta algumas estratégias projetuais que buscaram conciliar esse âmbito local, em Santiago, e no Chile, como nação, com o global, né? Uma obra contemporânea. Então, essa imagem traz a proposta, né? O Master Plan é uma grande quadra, era uma grande quadra que deveria receber intervenção, e os autores optaram por dividir. O edital requeria o museu e o Centro Matucana, que era um centro com um edifício corporativo, um edifício escritórios para abrigar alguns serviços públicos. Então, nessa parte mais à esquerda, a barra, está o museu, e nesse edifício mais à direita da imagem, mais ao fundo, seria o Centro Matucana,
a parte do serviço público, que até então não foi executado. Então, hoje, o que nós temos executados começa aqui na extremidade direita da tela e vai até essa praça entre os dois edifícios. O segundo edifício, a área está isolada e até o momento não foi construído. Então, a parte construída, ela se desenvolve em 6 pavimentos, e eu trago aqui nesse primeiro slide os 3 primeiros, né, de baixo para cima, nós vamos falar de baixo para cima. Então, à esquerda, nós temos aqui, eu vou falar enumerado para vocês se situarem melhor. Então, o número 1 é a rampa e 2 as escadas que fazem essa ligação entre as ruas do entorno e a praça, que é uma praça rebaixada, certo? Na imagem do meio, o 3 é justamente essa praça, o 4 é a área de recepção do museu, é onde se acessa o museu propriamente dito. 5, temos uma área de auditório, um centro de convenções. 6, a primeira parte, o primeiro nível de garagem. No 7 seria o segundo nível de garagem, 8, área técnica, 9, área de pesquisa do museu e 10, o apoio logístico. Aqui a gente já entra na barra propriamente dita, essa nomenclatura que os autores empregaram para se referir ao museu. Então, novamente, de esquerda para a direita, do nível mais baixo ao mais alto. No primeiro nível, a gente tem o número 1, são as galerias de circulação, que se repetem nos níveis posteriores, e essas galerias fazem a conexão entre a circulação vertical, os banheiros, que são o número 3, e os espaços de exposição, número 7, no segundo pavimento. Nós temos, no primeiro pavimento, o salão memorial, como se fosse o foyer, a área de entrada do museu, que também é um espaço de exposição, certo? No segundo pavimento e no terceiro, a gente tem o número 8, que é o cubo, talvez seja o ponto alto de comoção da experiência do museu, como a gente tem nessa imagem que eu trago à direita do slide, o cubo que dá a visual para um painel de exposição de fotos de todas as vítimas da ditadura, e também tem uma sala de velas, o cubo é uma sala de velas, então é um momento de maior introspecção durante o passeio pelo museu. No número 9, nós temos um centro de consultas audiovisuais e o 10, uma cafeteria. Então, depois da gente ver a distribuição espacial, né, do museu, do programa, agora a gente vai entrar na parte dos diálogos, olhando para esse museu como um projeto que se importou em ressignificar símbolos locais, nessa perspectiva global, de olhar para o projeto contemporâneo como um objeto de transposição de redes, de sobreposição de redes, perdão. Então, os autores, eles partem de um estudo, principalmente dos estudos de Solá Morales e Bernard Tschumi, para definir como seria feita a intervenção urbanística, que também era inerente ao projeto, não só o objeto arquitetônico em si, mas ele tinha toda uma inserção urbanística necessária. E, para conciliar o passado e o presente, eles estudaram a morfologia urbana de Santiago e observaram 2 características. A da quadrícula, que é o padrão de quadra, certo, nesse setor, e a manzana, que é o padrão de edificação, esse padrão com uma área vazada ao centro, né, como se fosse uma praça interna. E eles afirmam que observaram uma permanência na quadrícula, mas uma modificação da manzana ao longo do tempo. Então, isso abriu margem para que eles criassem o que eles chamam de manzana aberta, que foi o edifício do setor de serviços. Tá bom?
Outro ponto levantado foi a atenção ao entorno imediato. Previamente à construção, né, esse terreno, essa gleba, tinha sido destinada à construção de uma estação do metrô, as obras haviam sido iniciadas escavações, e como não foi levado à frente, toda essa área estava cercada com tapumes, né, enfim, cercada, impedindo essa visual e essa travessia da quadra. Então, gerava uma área muito grande de interrupção do fluxo. Então, a proposta do projeto era ter atenção a esse entorno, conversando com o gabarito do Colégio Americano, que é essa edificação histórica que fica logo em frente à entrada da praça, um edifício bastante simbólico, e também com a preservação de paisagens significativas e o resgate dessa paisagem que havia sido obstruída pela situação anterior. Logo ao fundo, nessa imagem, existe uma vegetação que é o Parque da Quinta Normal, um parque bastante significativo para a cidade. Então, eles buscaram reintegrar essa área ao entorno. Também foi um elemento do processo projetual a alusão a elementos importantes que se manifestou pela orientação da barra, e eu vou voltar aqui só para que a gente... Essa orientação da barra, com suas extremidades, com fachadas envidraçadas, elas fazem alusão a um direcionamento entre o mar e a cordilheira. Então, de um lado, simbolicamente, ela direciona a visual à cordilheira, e do outro, a direção onde se encontra o mar, que são duas coisas importantes para o Chile. E também o material da envoltória, que estabelece muito da estética do museu, é o cobre, que é um material muito importante para a economia do país. No outro momento, eles resgataram esse entendimento da cidade como sobreposição de fluxos. Então, além de resgatar a possibilidade de travessia dessa quadra, tanto longitudinalmente quanto transversalmente, eles também conciliaram com uma estação de metrô que sairia justamente nessa praça, certo? No entanto, apesar de muitos diálogos terem sido pensados no projeto, muito desse diálogo em relação a esse contexto urbano foi perdido pela não construção, né, pela não completude do projeto, por ele ter sido parado, enfim, num setor. Então, a gente vê que houve intenção de projeto realmente entre conciliar o local e o global, e isso se concretizou de algumas formas, mas que não se concretizou completamente nessa questão da circulação, inclusive porque era uma praça para ser completamente aberta, sem muros, e hoje em dia, quando você pesquisa fotos mais atuais, a gente vê que a área está cercada e que existem portões que provavelmente em algum momento são fechados. Então, esse espaço público, em algum momento, ele se torna privativo. Bom, eu encerro aqui. Aqui tem as referências do artigo e agradeço. Aqui tem os nossos e-mails, para caso alguém queira estabelecer algum contato. Obrigada. Obrigado você, Lorena, pela apresentação. Estou ansioso para umas questões depois que nós acabarmos as apresentações do dia. Nós damos sequência, então, ao nosso cronograma aqui, a nossa sequência de apresentações. A gente apresentaria agora Paisagem Concreta, um filme sobre o Museu da Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre. E até onde eu consigo ver aqui, o Raul e o André e o Manuel não estão aqui, ou algum deles, né? Então, é isso, né? Então, a gente passa para a terceira apresentação marcada para o dia para essa mesa, que é o concurso e edifício do Instituto Moreira Salles, apresentada pelo Vitor Passuar
Panucci. Vitor, por favor. Compartilhar aqui a tela. Todo mundo vendo bem? Todo mundo escutando bem? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Vamos lá, então. Bom dia, gente. Eu sou o Vitor e eu vim falar para vocês do meu artiguinho, o concurso e o edifício do Instituto Moreira Salles. Para começar, vou agradecer o espaço aqui no encontro, cumprimentar a Lorena aqui da mesa, agradecer o Bassani pela coordenação e também agradecer o parecerista que leu o meu artigo, que fez umas críticas que ajudaram a estruturar a fala de hoje. Antes de mais nada, eu vou pedir licença para vocês para ficar bem preso no meu roteirinho, porque eu sou excelente em perder a noção do tempo enquanto eu falo, e depois eu fico morrendo de vergonha que eu estourei o tempo. Então, eu vou tentar me manter aqui no que eu preparei. Bom, o artigo que eu vim apresentar é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, que eu entreguei, como eu falei, na metade desse ano lá na FAUSP, na área de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, com a orientação da Joana Mello. A dissertação, que chama Concursos de Projeto e Autonomia do Campo Arquitetônico Paulista na Contemporaneidade, nela eu tentei olhar para 4 concursos de projeto que rolaram aqui no estado de São Paulo, e a partir da documentação produzida em cada um deles, os editais, as pranchas síntese, as atas de júri, as publicações especializadas que aparecendo depois, a partir disso eu tentei investigar alguns dos mecanismos de consagração dessa produção arquitetônica aqui no estado de São Paulo. E hoje, especificamente, eu vou falar de um deles só, que é o Instituto Moreira Salles, que foi construído aqui na Avenida Paulista e foi fruto de um concurso realizado em 2011, vencido pelo escritório Andrade Moretin. E só abrir um pequeno parênteses aqui, antes da gente olhar para o concurso e para o projeto propriamente dito, eu preciso primeiro estabelecer que essa autonomia de que eu estou falando no título da dissertação e a consagração de que eu falei antes são alguns conceitos que eu peguei emprestado do Pierre Bourdieu. E de uma forma muito sucinta, esse termo autonomia vai descrever um processo no qual os mecanismos de atribuição de valores simbólicos de determinada produção arquitetônica foram operados por agentes que atuam no interior do próprio campo da arquitetura. Essa atribuição de valor, segundo o Bourdieu, vai ser feita através de, por exemplo, instâncias de consagração, de difusão e de conservação. Isso a gente pode traduzir como as escolas de arquitetura, as publicações especializadas, as instituições de classe, como o IAB, por exemplo, e as premiações. Então, eu estou considerando aqui o concurso como uma dessas instâncias de consagração. E a última coisa aqui que é bom deixar explícito antes de entrar no concurso propriamente dito é que também a noção de campo cultural para o Bourdieu, e para mim que estou pegando carona nele, descreve uma espécie de arena na qual ocorrem disputas pela legitimação de determinada produção simbólica. O campo também é a área de influência dessa disputa. E vai acabar se tratando, portanto, de uma espécie de campo de batalha e com um campo de forças que está em constante movimento ao longo da história. Bom, então, vamos em frente. Eu vou falar do concurso do Instituto Moreira Salles para tentar formular o argumento de que a proposta vencedora do concurso, aqui que eu estou mostrando para vocês, do Andrade Moretin, ela não foi bem sucedida só pela qualidade do projeto arquitetônico, mas também porque a equipe vencedora ela foi capaz de mobilizar com habilidade alguns valores consagrados no campo arquitetônico, e valores que são caros especialmente aos júri e aos organizadores do concurso. Para fazer isso, eu vou separar essa minha fala em 3 pontos. Primeiro, eu vou contar rapidamente a história do Instituto Moreira Salles e indicar a sua relação com o campo arquitetônico. Depois, eu vou apresentar alguns dos organizadores e dos jurados da competição, chamando a atenção para a relação que eles estabelecem na biografia deles com a disciplina. E, por fim, eu vou apresentar a proposta
vencedora, né, do escritório, tentando estabelecer relação com esses outros pontos que eu apresentei, tá bom? Então, vamos lá. O Instituto Moreira Salles foi fundado em 87 pelo diplomata e banqueiro Walter Moreira Salles, que chamava ele inicialmente de Instituto de Artes Moreira Salles, né? O Walter ele foi embaixador do Brasil em Washington durante o governo Vargas e Juscelino Kubitschek na década de 50, além de ter sido ministro da Fazenda do João Goulart entre 61 e 62. No final da década de 60, né, e durante a década de 70, depois de diversas fusões e aquisições, o Banco Moreira Salles acabou virando o Unibanco, né? E, paralelamente a essa trajetória do banco, o Walter ele acabou se estabelecendo, principalmente a partir da década de 40, com uma amizade que ele construiu com o Assis Chateaubriand, ele acabou se estabelecendo como uma espécie de mecenas aqui de São Paulo, inclusive sendo um contribuidor importante para a formação do acervo do MASP. Em 48, né, a gente pode ver que o Walter, além de se envolver com as artes plásticas, também estava envolvido com o campo da arquitetura, né? Em 48, ele fez a encomenda da casa na Gávea, no Rio de Janeiro, que foi encomendada pelo Olavo Redígues Campos e teve projeto paisagístico do Burle Marx, né? O Guilherme Wisnik vai descrever esse projeto como um avanço no precedente que o Lúcio Costa estabeleceu nos prédios do Parque Guinle. Tem alguma coisa aí que a gente pode ver nos elementos vazados, né, no que o Wisnik vai chamar de uma adaptação de uma linguagem vernacular ao léxico moderno. Enfim. Em meados da década de 60, o Walter Moreira Salles vai encomendar a construção do edifício Barão de Iguape, que vai no centro aqui de São Paulo, que vai se tornar a sede do Banco Moreira Salles, né? Esse projeto foi feito pelo Jacques Pilon e pelo Gasperini, que são nomes importantes do processo de verticalização aqui do centro da cidade e são entendidos pela historiografia da arquitetura como integrantes desse movimento moderno que se desenvolveu na capital paulista em meados do século passado, né? Essa relação dos Moreira Salles com a arquitetura moderna seguiu durante o último quartel do século XX, principalmente na figura do arquiteto mexicano Aurélio Martínez Flores, que é citado normalmente como um discípulo do Mies, né? O Flores foi quem projetou a sede do Unibanco em Poços de Caldas em 78, ele reformou a fachada do edifício Barão de Iguape na década seguinte e também projetou, em 1990, a sede de Poços de Caldas do Moreira Salles, né? Nesse tempo, o Walter foi se aprofundando nesse trânsito que ele tinha nos círculos de mecenato e de culturais, inclusive ao redor do mundo, né? Ele, a partir de 88, se torna membro do Conselho Internacional do MoMA, em Nova York, e, em 92, o tal Instituto de Artes Moreira Salles vai passar a se chamar simplesmente de Instituto Moreira Salles, né? Em 2008, né, a fusão do Itaú com o Unibanco, sob a batuta do filho do Walter Moreira Salles, o Pedro, acabou resultando na criação do maior banco privado do país, né? E, no mesmo ano, outro filho do Walter, o documentarista João Moreira Salles, estava assumindo a presidência do Instituto e traçava os seus planos para a construção de uma nova sede aqui em São Paulo. Bom, tendo apresentado um pouquinho do cliente e conseguindo visualizar um pouco melhor o tamanho da carteira dele, assim como o tamanho da influência dele no campo cultural aqui do Brasil, a gente consegue passar para olhar algumas figuras relevantes do concurso que rolou em 2011. Eu acho conveniente, primeiro, começar falando do Fernando Serapião,
que é um arquiteto formado aqui em São Paulo, no Mackenzie, e que trabalhou durante 13 anos na revista Projeto, como editor executivo, né? O Serapião, na primeira década dos anos 2000, foi um colaborador da revista Piauí, que foi fundada pelo João Moreira Salles, e foi a partir desse contato que eles se conheceram, né? Em 2011, o Serapião idealizou e criou a revista Monolito, e, a partir do contato dele com o João, foi uma peça-chave na organização do concurso. Ele também depois participou do julgamento das propostas e divulgou o evento na Monolito. Um outro personagem fundamental desse processo foi o André Corrêa do Lago, que é um outro diplomata brasileiro, que era, à época, integrante do Conselho de Arquitetura e Design do MoMA, e hoje é jurado do Pritzker, né? O André Corrêa do Lago, ele tem algumas publicações que são sobre arquitetura que são relevantes para a gente entender essa teia entre esses agentes, né? Em 2001, o Lago publicou um livro sobre a obra do Aurélio Martins Flores, né? Em 2005, ele publicou esse livrinho que está na imagem aí, o Ainda Moderno, Arquitetura Brasileira Contemporânea, ao lado do Lauro Cavalcante. E é interessante que nesse livro ele argumenta, junto com o Lauro, que parte da arquitetura contemporânea brasileira, que de meados dos anos 2000, estaria sendo capaz de reabilitar uma tradição moderna brasileira, sem, no entanto, e eu vou citar ele, as ilusões do papel de transformação social do país. Eu acho esse um ponto interessante. Uma outra figura importante desse processo todo foi a Karen Stein, que à época era jurada do Prêmio Pritzker, presidente do Conselho de Arquitetura e Design do MoMA e amiga pessoal dos Moreira Salles, né? Apesar de haverem algumas outras figuras relevantes na organização do evento, eu vou parar por aqui, porque eu acredito que é suficiente expor, né, expondo o Lago, o Serapião e a Karen Stein, dizer que eles participaram tanto da organização do evento, quanto da avaliação das propostas apresentadas por todos os escritórios, né? O Serapião, né, como editor do Monolito, ele teve acesso exclusivo, né, a todos os projetos apresentados, ele pôde documentar todo o processo do concurso e, com exclusividade, publicou, na 8ª edição da Monolito, lançada em 2012, toda a crônica do concurso. Ele e a Karen Stein, que foram os responsáveis pela seleção dos escritórios que participaram da competição, né? Eles foram o Andrade Moretin, os Arquitetos Associados, Bernardo Jacobsen, o SPBR, do Ângelo Bucci, o Estúdio MK27, do Kogan, e o Una Arquiteto. Se a gente pega a trajetória desses escritórios, a gente vai perceber que, de uma forma ou de outra, todas essas equipes já transitavam por esse circuito de que esses membros do júri que eu citei faziam parte anteriormente, né? O Andrade Moretin, o Bucci e o Kogan tiveram, por exemplo, números específicos da Monolito dedicados à produção deles. O Una tinha feito um estudo de viabilidade para a instalação de um museu no lote onde foi feito o Moreira Salles no concurso, né? A obra do Bernardes e do Jacobsen foi objeto de um livro que foi publicado pelo André Corrêa do Lago em 2009. E os Arquitetos Associados estavam, né, na segunda metade ali dos anos 2000, ganhando notoriedade com a construção de uma série de galerias que eles fizeram no Instituto Inhotim, que foi idealizado pelo Bernardo de Melo Paz, que fez fortuna na área de mineração e siderurgia e acabou se tornando também, de alguma forma, um outro mecenas da arte aqui no Brasil, né? Esses agentes aqui que eu estou apontando, eles acabam retratando uma intenção evidente dos organizadores e da família Moreira Salles de inserir essa nova sede do Instituto num circuito internacional de museus, legitimando esse museu através de integrantes de instâncias de consagração que são influentes no campo,
como o MoMA e o Pritzker, né? Então, finalmente, vamos olhar para a proposta vencedora, né? E esse esqueminha que o Andrade Moretti usou na apresentação deles, eu acho que é uma boa síntese do discurso deles, que eles vão apresentar a proposta deles a partir de 3 aspectos principais, né? O agenciamento dos usos, que é essa barra colorida no centro da imagem, né, com as quais eles criam blocos programáticos que são organizados verticalmente ali naquele lote que é estreitinho. A materialidade da fachada do edifício, né, que eles comentam que deviam ser capazes de filtrar o barulho e a agitação da Avenida Paulista, enquanto mantinha algum tipo de relação com o entorno. E o mais importante, a justificativa da criação do térreo elevado, né, que é acessado pela escada rolante. E aí a gente tem, né, essa foto da maquetinha da apresentação do projeto, que foi publicada na Monolito, que mostra que essa vedação, né, com pele de vidro combinada com a estrutura metálica treliçada dá esse aspecto cosmopolita ao edifício, né, atendendo essa expectativa dos organizadores que demandavam um museu que tivesse inserido no circuito internacional de arte, né. Essas soluções que foram empregadas pelo Andrade Moretti, elas articulam, né, com habilidade alguns signos da tradição moderna com outros acenos à produção de arquitetos mais influentes do contexto internacional. Para ser muito breve, a gente pode tomar como exemplo a racionalidade construtiva, né, que é apresentada de forma quase didática e que é uma marca, né, do escritório do Andrade Moretti, né? Legatária, a gente pode supor tanto do rigor compositivo de um Eduardo de Almeida, por exemplo, com quem o Vinícius Andrade trabalhou durante a graduação, mas também ele é montado de uma forma quase pedagógica, né? Quase como se a gente pudesse puxar uma referência, o desenho dos pilares do Artigas, que ensina o caminho das forças que está passando pelo pilar, né? Simultaneamente, esse virtuosismo da técnica e essa sofisticação dos materiais utilizados também pode ser lida como uma referência ao high-tech de um Norman Foster, ou, se a gente quiser achar uma citação mais literal, a própria escada rolante do Centro Pompidou, do Piano e do Rogers, né? Acho que, no entanto, a exposição desse processo construtivo e o uso da tecnologia, nesse caso, não vão, como acontecia na obra do Artigas ou na obra de alguns outros arquitetos influentes que são normalmente associados a essa tradição moderna aqui em São Paulo, né? Elas não vão revelar as circunstâncias do trabalho no canteiro da obra, muito menos elas vão apontar para um ideal de industrialização da construção, né? Como apontou o André Correia do Lago no livro de 2005, não tem muito uma ilusão de transformação de país nessa didática construtiva, né? O apuro técnico aqui, ele atua muito mais como um marcador de distinção. Ele revela, na verdade, uma espécie de um deslumbramento dos arquitetos com as possibilidades ofertadas por esse cliente tão excepcional, né? Eu acho que, para encerrar, que eu acho que eu já estourei muito tempo, é inquestionável o valor, né, dessa instituição do Moreira Salles para a cultura brasileira, né? Da mesma forma, a construção do museu ele é sempre um empreendimento louvável e, sendo muito franco, eu acho esse projeto super impressionante, eu acho ele super bonito. Contudo, eu acho que é pertinente observar que, ainda que ele seja deslumbrante, o projeto, né, do concurso do Instituto Moreira Salles é também um testemunho bem eloquente da conversão de uma dimensão ética de projeto arquitetônico em um recurso discursivo, né? Convertendo um processo construtivo num marcador de distinção de um certo circuito erudito do campo arquitetônico brasileiro. E eu vou parar por aqui, porque já tagarelei demais.
Obrigado, Vitor. Como a gente falou anteriormente, a gente está com tempo, não tem nenhum problema, e acho que você não tagarelou demais, não. A gente poderia te ouvir mais um tempinho, eu acho. A Lorena talvez tenha se agilizado a sua apresentação para ficar dentro do tempo, e também agora acho que a gente pode conversar e ela pode explicar mais coisas e comentar melhor os projetos. Aqui na condição de coordenador, né, eu teria que startar as discussões, as questões, né, e também incentivá-las. Eu acho que não tem. Está com um público muito pequeno para coisas muito boas que a gente viu agora, né? Então, vou fazer essa parte de abrir para as questões. Não tenho, acho que, muito que incentivar que elas aconteçam, porque as duas apresentações, além de muito boas, falam de eventos de extrema importância, né, para a arquitetura aqui da América do Sul, latino-americana, e numa escala também mundial. Tá? Eu gostaria, tá, de começar. Na verdade, eu teria vários pontos para discutir em relação aos dois trabalhos apresentados, tá? E mais especificamente aos dois projetos apresentados muito bem pela Lorena e pelo Vitor. Infelizmente, nós não tivemos a participação do pessoal que fez o trabalho sobre o Iberê Camargo, que eu acho que formaria um caldo até mais interessante para algumas das questões que eu gostaria de colocar inicialmente, né, e são bem inicialmente, sobre as duas apresentações. Eu colocaria em 3 pontos, né, coisas que eu ouvi e que me instigam a um debate. A primeira delas é a questão que, logicamente, permeia, né, a própria mesa, que é a questão do museu e contemporaneidade. E aí, nesse tópico específico, eu falaria das novas pautas, né? Embora o Instituto Moreira Salles seja um instituto, né, nem chamaria de museu, mas instituto voltado à pesquisa e à divulgação de arte num formato, vamos assim dizer, tradicional, está correto, tal, mas trabalha principalmente com novos meios, especialmente com a fotografia, que é a grande pegada do IMS. Tá? Então, que tem, logicamente, repercussão em como se projetar espaços para essa atividade. O Museu de Santiago do Chile, apresentado pela Lorena, mais ainda, que é um museu de direitos humanos, se encaixa muito na questão das novas pautas dos museus, e aí eu colocaria como questão desse tópico essas novas pautas, que novos programas e que novos partidos arquitetônicos elas promovem, né? Nós temos situações bem diferentes, tá, acontecendo, tá, não só nos 2 casos apresentados aqui, mas que a gente tem acompanhado no mundo todo, com esse tema, direitos humanos e museu, dá pano para muitas mangas sobre a discussão do museu e contemporaneidade, e principalmente qual é o papel do museu em relação à cultura, né? E aí eu não falo só da cultura artística, mas a cultura no sentido ampliado, né? E no sentido que a gente deve tomar sempre. Então, o primeiro tópico seria isso, quer dizer, os novos programas, novos projetos a partir de novas pautas, e essas novas pautas, tanto originárias, né, da situação, da condição econômica do mundo contemporâneo, mas também de abertura para rachaduras nesse formato econômico que a gente tem mundial hoje, que a gente chama vulgarmente de neoliberal. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, que acho que está ligado a isso também, é a questão do museu e a cidade. Né? Os 2 projetos, tá? E por acaso, e achei muito bom estar nesta mesa por conta disso, os 2, e o também do Iberê Camargo que seria apresentado, eu conheço do ponto de vista de fruição. Né? Logicamente, o IMS é na cidade que eu moro, frequento bastante, perto da minha casa, inclusive. E uma das viagens que eu fiz para Santiago, Lorena, foi especialmente para conhecer esse edifício, há algum tempo atrás. E eu sou da área de História e Teoria do Urbanismo, e me interessa muito como que a gente coloca em debate a relação de espaços tão emblemáticos no mundo moderno e contemporâneo, né, dos museus, em relação à cidade.
Para ilustrar esse tópico, tá? Eu estou colocando tudo isso como coisas que eu gostaria que vocês repercutissem de alguma forma. Mas para ilustrar esse tópico, me chama muito a atenção, Lorena, a grande arena que se forma nesse espaço da Praça Central, da Praça de Acesso, no museu em Santiago. Tá? Fala em direitos humanos, né, o museu, né, tem isso no próprio título, e a gente sempre fala, o Fábio está aqui, inclusive, obrigado pela participação, Fábio, ele falou na mesa anterior muito a questão do direito à cidade, né, também a gente entendendo isso de forma muito ampliada, não só do ponto de vista lefebvriano, mas como isso virou pauta e slogan para as lutas do mundo contemporâneo, né, coloca aí essa questão para contribuir com essa ilustração da arena que tem, né, um papel, do meu entender, fundamental desse abraçar, tá, essa nova pauta no programa e distribuir, de alguma forma, esse discurso, tá, do espaço público a partir do museu, contribuindo, novamente, insisto, com a questão das novas pautas e de tentativas de absorver, seja pela captura, seja pela absorção conceitual, né, da discussão dos direitos da contemporaneidade a partir de uma das coisas que virou a mais emblemática, né, dessa discussão, que é a própria ideia de espaço público. E, em contraposição, me causa muito estranhamento, tá? E gostei muito da apresentação que o Vitor fez, do térreo elevado no Instituto Moreira Salles. Por quê? Porque, primeiro, assim, eu concordo com o Vitor, o edifício é muito bonito, assim, compõe, inclusive, um diferencial na Paulista. Tem várias questões da paisagem que ele forma, inclusive, não só a paisagem como passivo, né, para ser observado, mas como ativo, que provoca subjetivações. Eu acho que é muito interessante o edifício como um todo. Porém, né, como eu disse, me causa muito estranhamento aquele elevado, principalmente aquele térreo elevado, porque distancia a gente da cidade, né? Forma uma vitrine, né, de ambos os lados, quer dizer, a cidade é vista a partir de uma vitrine e o edifício forma uma vitrine para a cidade no que ele tem de mais potente no mundo contemporâneo, que é essa fruição pública. Se a gente comparar, por exemplo, o Belvedere do MASP com o Belvedere, que é formado então na mesma avenida, por isso que eu estou lembrando, com o Belvedere que se forma no Instituto Moreira Salles, tem algumas contradições que eu acho muito instigantes, tá? Não só nesse sentido de afastamento, mas no sentido até de como está aberto, né, e como é generoso esse espaço de observação num caso e no outro. Tá? E aí, o terceiro tópico dessas observações iniciais é a questão institucional. Né? Um edifício projetado e executado, né, a partir da iniciativa privada e de uma iniciativa privada com características bastante complexas, que é um banco, né, e com todo patrimônio que esses agentes privados conseguiram no último século no Brasil, né? Então, como que a gente pega e repercute? A apresentação do Vitor pareceu em determinado momento que ela estava esticando demais em caracterizar o agente, né? Caracterizar o banco, a família Moreira Salles, mas acho que ela é fundamental para essa discussão da institucionalização. E, por outro lado, no Chile, uma iniciativa, até onde eu saiba, pública, dentro de uma discussão política intensa no país, né, que, como todos nós sabemos, passou por provavelmente a ditadura mais nefasta e mais cruel que a gente teve entre todas aqui na América do Sul, se é que existe o grau de comparação, porque todas foram nefastas e de extrema crueldade. Então, mas, de qualquer forma, nessa discussão, como é que se coloca, né, esse agente, né, ou institucional que promove um edifício e o outro, repercutindo nos outros dois tópicos, que é a questão da relação do museu com a cidade e das novas pautas dos museus contemporâneos. Fiquem à vontade aí, quem quer falar primeiro, mas eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações sobre esses três tópicos. Posso começar, Vitor?
Claro. Bom, enquanto o senhor falava, eu fiquei aqui pensando em algumas coisas que eu fui vendo ao longo do processo, né, de pesquisa que envolveu esse artigo, e acho que o primeiro questionamento sobre as pautas e programas e esse último questionamento sobre como se coloca o agente, eu acho que eles estão muito relacionados, pelo menos no caso que eu analisei, porque eu acho que esse museu, na verdade, assim, começa muito na proposta do tema do museu, né? Não é um museu que posteriormente foi ocupado por um tema específico. Ele foi projetado e ele foi divulgado, foi promovido com base nesse tema, para promover o tema. Então, eu acho que tem uma questão muito importante de referência histórica, uma aproximação social com pessoas que, muito provavelmente, não viveram esse período de promover essa aproximação ao conhecimento como referência. E aí, referência de um período histórico que para uns vai ter um significado, para outros vai ter outro, mas que é relevante para a história do país e que precisa ser registrado e precisa ser discutido, enfim, ele precisa perdurar, ele não pode ser esquecido. Eu acho que tem muito essa questão, levanta muito essa pauta da referência de um período tão importante, enfim, tão marcante. E sobre o papel da Grande Arena, foi uma coisa que eu não destaquei na minha apresentação, mas os próprios autores do projeto afirmam que ela foi pensada como um espaço realmente, digamos assim, multiuso, né? Que além de promover essa questão que eu ressaltei, da travessia, né, em todos os sentidos ali do espaço físico, mas que fosse um espaço que pudesse ser usado para exposições artísticas, que pudesse ser usado para manifestações de várias vertentes, né? Que ele pudesse ser apropriado pela sociedade, enfim, com o uso que elas quisessem naquele momento. E é nisso que eu faço a crítica no final, que eu não sei se esse cercamento, né, que houve posteriormente da área, até que ponto ele é condizente com essa iniciativa do projeto, porque eu entendo que, pelas imagens que eu vi, eu entendo que em algum momento esse espaço ele é cercado, ele é fechado, ele é restrito. Então, acho que perde um pouco desse sentido que havia sido pensado. Não sei com qual frequência isso acontece, né? Mas entendo, por um lado, questão de violência, de depredação, eu sei que existem várias coisas envolvidas, mas pensando nesse propósito de composição do espaço, um espaço amplo, sem tantas, enfim, sem uma delimitação, um direcionamento do seu uso, que ele pudesse ser apropriado de diversas formas e acabar sendo cercado. Então, acho que existe aí uma incompatibilidade com o projeto e o uso de fato, né, o uso final. Vitor, me desculpe, antes de você falar, só uma observação. Lorena, quando eu fui visitar o edifício, ele não era fechado. Inclusive, nem fala em porosidade com espaço externo, com a cidade. Fala de uma abertura ampla, né? De uma coisa assim, escancarada, tal, e era o que reforçava muito o caráter simbólico que você mesmo apresentou no começo. Eu nunca vi, na verdade, esse espaço fechado e acho muito estranho, realmente. Eu não visitei, mas em algumas imagens que eu vi na internet, inclusive acho que as imagens mais recentes, se a gente passar ali com o Google Maps, aparece um gradil e você vê que em alguns pontos existem como se fossem portões. Então, eu também não achei nada escrito sobre isso, mas eu encontrei várias fotos que me levaram a entender que houve sim um cercamento posterior. Também não sei se é algo permanente, né? Ou se foi por um período, enfim. Vitor, por favor. Então, eu gosto muito da pergunta que você fez da fruição urbana do Moreira Salles e esse questionamento que você fez do terra elevado, né? Porque esse vai virar o partido, né, do projeto. Eles são apresentados
esse térreo ele é apresentado como, né, um grande diferencial, né? A trajetória, né, pela escada rolante vai diluindo o som da Avenida Paulista, vai afastando do burburinho, e você chega nesse segundo térreo elevado, que tem aí alguns malabarismos espaciais, né, com aquela inflexão da caixa do museu, tem a abertura que você olha a avenida de cima, e tem um recurso que é recorrente, né, em vários desses arquitetos que se dizem herdeiros de uma tradição paulista, que é colocar o material da calçada no interior do projeto, né? Então, né, a realidade é que, né, desde acho que se a gente for pegar o pavilhão de Osaka, né, que o Paulo faz a topografia entrar no pavilhão, e se for pegar o MUBI, né, que tem aquela praça rebaixada, inclusive eu acho que é uma das referências que o Figueroa usa para o Museu do Chile, e também, né, a pedrinha portuguesa no térreo elevado, que eles chamam, ou praça da parte de cima do Moreira Salles. O que, no final das contas, né, acaba tirando proveito da vitalidade urbana que já está constituída na região, né? Se você fala do MASP, aquele virou talvez o centro cívico mais importante de São Paulo depois do Anhangabaú em 84. Né? O vão do MASP é um ponto fundamental ali de convergência urbana e de reivindicações cívicas de toda a sorte. Eu acho que a inteligência do projeto e da adoção desse térreo elevado é não só equacionar de alguma forma o terreno estreito ali que no final das contas não dá para a rua de trás, né? Então ele está ali encaixotadinho, né? Ele tira proveito dessa vitalidade urbana e pega emprestado um pouco dela para animar o interior do edifício, né? Ele dá uma, assim, se a gente for ser muito radical, ele dá uma privatizada nesse burburinho público da Avenida Paulista. Eu acho que, por um lado, isso é uma contradição do projeto, mas é um mérito também, porque ele consegue trazer esse movimento para dentro do museu. Em qualquer outro lugar, essa solução não daria certo. Uma outra coisa que eu também acho interessante, e que eu acho mais interessante que a solução do térreo elevado, é o térreo propriamente dito do Moreira Salles, que é super aberto. E aquele espaço dos banquinhos antes de você chegar no restaurante no fundo do lote, né? A passagem, né, entre a calçada e o térreo do museu propriamente dito é super fluida. Eu acho isso talvez um dos maiores méritos desse projeto, né? Ele consegue criar essa fruição do ambiente público para esse ambiente mais reservado de uma maneira acho que muito habilidosa. E acho que para pegar a primeira questão que você fez, relacionando um pouco com a terceira, né, desse lance de ser um cliente da iniciativa privada, de ser uma instituição relacionada, no final das contas, ao capital financeiro, né, faz muito sentido pensar na proposta do concurso do Moreira Salles como eu falei rapidinho na apresentação, como a apresentação da marca do Instituto e, né, do banco, no final das contas. Né? Ele quer inserir esse novo museu, né, que, claro, ele vai ter um acervo mais tradicional, mas ele está inserido nesse circuito internacional de museus, que é o circuito onde estão andando os Star Architects, né? Você vai pegar o próprio
o Renzo Piano, o John Nouvel, o próprio Koolhaas, né? Eu acho que ele está tentando, de alguma forma, se inserir nesse circuito, não só por uma relação carinhosa com o campo da arquitetura, mas como o reconhecimento da arquitetura enquanto publicidade de uma marca. Eu acho que isso para o Moreira Salles faz muito sentido de ser pensado dessa forma também. Posso fazer uns comentários a partir do que o Vitor falou? Primeiro, essa coisa como você finalizou, uma marca para o banco, né, e uma marca muito contaminada por essa expressão de assim, como posso dizer, do lado positivo da concentração de rendas, que é constituir aquele acervo imenso e que todos nós fluímos, todos nós gostamos muito que ele exista, né? Mas criar essa marca, eu acho que a grande agora ficou assim, a imagem, né, que a gente falou no começo do banco do Instituto Moreira Salles está muito condizente com isso que você falou. E isso contamina, acho que todo o projeto. Não contamina, eu acho que é uma coisa que a gente não está falando, a programação que tem. Eu acho que tanto, né, tudo isso que a gente está discutindo, também teria que discutir o edifício enquanto objeto vivo, né? E aí teria que ser a programação, e tem coisas lá de uma qualidade, de uma abertura para os debates de grande densidade. Agora, só que eu queria mais comentar, Vitor, a questão do térreo, né? Na terra, no solo. Eu acho que ele é bem estranho, viu, Vitor? Não tem assim, o que eu vou falar não é uma coisa assim consolidada, nunca pensei a respeito, mas a partir do que você falou. Primeiro, assim, tem alguns afastamentos que me atrapalham na legibilidade daquele espaço. O primeiro é esse que, se a gente considerar todo aquele edifício, né, ou melhor dizendo, todo aquele espaço do térreo, e o acesso ao edifício na escada rolante, acho que a escada rolante está no primeiro terço desse prédio. Então, afasta esse espaço aberto da cidade do próprio edifício. Segundo, né, a questão do restaurante lá no fundo. Parece que é uma antessala do próprio restaurante. E, para finalizar, tem uma coisa meio estranha, que, assim, ouvindo você falar, que assim, aquilo é uma projeção de pelotismo, no final das contas, né? Ou é o pelotismo, a projeção do edifício, que constitui, né, o espaço cercado, mas não fisicamente cercado, do ponto de vista da percepção, que o pelotismo cria, né? Que eu acho muito frágil enquanto discussão, inclusive, que você fez no começo, de como a arquitetura paulistana da primeira década do século posicionou algumas coisas, uma parte considerável da herança modernista, se falou sem a ilusão da transformação social, mas também com uma atualização de linguagem, né? E eu acho que ela é muito frágil nesse sentido, porque não atualiza muito a linguagem, se a gente comparar, inclusive, com exemplos que você deu. Eu nem iria com o Koolhaas e o Educatório, que é uma fluidez, né, da calçada, para o interior do espaço absurda, você nem percebe quando você entra no edifício, mas o próprio edifícios mais clássicos, como o Frank Lloyd Wright no Guggenheim, que tem aquela coisa que é fechado, mas a própria curvatura do prédio conduz da calçada para aquela praça interna, fechada, mas assim, a abertura dela se dá do próprio edifício. Então, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a como aquilo funciona desse ponto de vista de interface, tá? E de uma interface que não seja por meio de bloqueios entre o espaço interno do edifício e a cidade propriamente dita naquele térreo, né? Assim, só para considerar um pouco, né, como que assim, eu me sinto naquele espaço, né? Inclusive, as pessoas esperam para se encontrar e para subir para a escada rolante naqueles bancos, né? E não muito como uma praça, um espaço de convívio fundo, né? Aquele espaço meio, que eu acho meio árido entre
as escadas rolantes e o restaurante, parece que ele tem muito pouca vida, tá? E ao contrário até do que o Belvedere é levado, que concordo com você, é uma privatização da imagem da cidade para o próprio Instituto. Posso fazer uma pergunta? Claro, o seu áudio está um pouquinho baixo. Você pode falar um pouco mais perto do microfone? Ah, tá. Melhorou, Estão ouvindo obrigada. agora? Sim. Não, é mais uns comentários. Primeiro seria do artigo do Vitor, que para mim ler foi uma surpresa, e estou gostando também da maneira como ele está sendo comentado agora, que ele tem vários fios condutores diferentes, e eu acho que articula muito bem. Tem um começo que é falar da saga, da família do Moreira Salles, aí, não sei, aquela coisa de conhecimento do qual que é a relação com a cultura desse 0,1% da população brasileira. E tem uma história longa, tem uma hora que você quase vai lendo como a história de uma família. Mas tem uma hora, eu não sei, é como coisa do Sérgio Michel, que dá um montão de informações, por exemplo, como todos os bandeiristas brasileiros foram funcionários públicos, mas aí tem a resposta do Antônio Cândido. Nem todo funcionário público é o caso do Drummond de Andrade. Ou seja, esse tipo de análise é interessante, mas será que ele é o X da questão? E aí, quando a gente parte para a segunda parte da tua fala e do artigo, tem um tema que tem tudo a ver, que é o seguinte: o que significa essa retomada da tradição brasileira, tá? E qual que é vamos chamar, a inflexão que é dada a isso? Aí você pega a citação, que faz os pelos da gente se levantar, é continuar a tradição sem a ilusão de transformação social, né? E aí, nessa hora, acho que tudo que foi falado antes como informação, ele é transformado em leitura arquitetônica. Então, nessa hora, eu acho que amarra muito bem esse vislumbre que dá desses mecenas e todo o circuito que tem na primeira parte, e aí você percebe como chama, as decisões do arquiteto em cima dessa pauta que você construiu. Eu achei uma coisa muito bem amarrada. E agora, vendo as considerações do Jorge, eu gostei muito, assim, que eu acho que tem uma coisa de escrita que você não explica tudo, você deixa lacunas. E aí, essa lembrança da comparação com o MASP, eu acho que é muito legal, que eu acho que vai em cima disso. Tá? Se o vão do MASP dá mais uma praça para a cidade, qual que seria a interpretação contemporânea dessa tradição? E aí você tentar ler esse hall de entrada em cima dessa tradição. Tá? E eu acho que mais ou menos bate. Eu tenho uma experiência de levar os alunos do IAL para lá. Eu vou até junto com o Luciano. Em geral, o Luciano sobe com os alunos, o meu vício, eu fico fumando um cigarro embaixo. E aí tem uma população de rua que ficava em frente, às vezes que eu fui fim da tarde. E era muito gozado como tinha uma barreira claríssima, eles sabiam, tá? Até onde eles iam e onde eles não iam. Sei lá, talvez isso seja uma observação impressionista, assim, mas eu gostei disso, dessa ideia de ficar pensando o que é essa tradição,
o que significa essa tradição brasileira no momento que você tem um projeto nacional, a arquitetura ela é parte constitutiva, e o que está sendo visto, como ela está sendo reinterpretada a partir de um objeto concreto. Isso eu achei, em geral, projeto não é a minha especialidade, eu tive muito prazer em ler e ouvir agora. E o segundo, eu hoje estava pensando que é uma questão assim de se a palavra museu ou a palavra monumento ou a palavra praça é a mais adequada para descrever o edifício do Chile. Eu fiquei pensando, trazer duas questões. É essa questão de atualmente os museus, eles vão virando outros programas, e inclusive é o ponto da palavra museu ficar meio... sabe como praça de alimentação? Ela foi tão esticada que você não sabe muito bem o que está sendo usado. Eu lembraria sempre o Museu do Futebol. Eu acho que é um museu super interessante, mas eu não sei se dá para chamar de museu. E aí tem essa questão de se é museu, monumento, um lugar para manifestações, cai numa segunda questão, que é assim, como você representa uma tragédia, né? Que é uma questão quase que de decoro. Assim. Tinha aquela história que era melhor não fazer nenhuma obra sobre o Holocausto, porque ele é inominável, qualquer coisa vai ficar aquém. Mas você tem que, de certa maneira, manter a memória, representar. E aí eu acho que fica uma questão legal, que é pensar o que seria essas propostas contemporâneas tratando desses temas. Acho que seria isso. Passo a palavra para seus comentários, se vocês quiserem. Vitor, quer começar? Eu começo? Pode começar. Eu já falei demais. Tá. Sobre essa questão da denominação museu, monumento, realmente eu entendo ali muito que o museu que eles se referem é aquela barra, né? É a barra esverdeada que abriga ali o acervo sobre a ditadura. O projeto em si, né, como um todo, ele tem outro nome que seria Centro Matucana, né, o complexo todo. Mas eu concordo com o senhor sobre questionar um pouco, não sei se a adequação, do interior ao tema. Não sei se pela minha expectativa, eu confesso que quando eu me deparei com o museu, eu esperava algo mais sombrio, que fosse mais sensorial, que trouxesse mais esse peso, talvez pela referência assim, do Museu Judaico de Berlim, né, que a gente tem muito. Então, eu fiquei... E quando eu vi algo muito claro, eu achei que aquele interior, a princípio, me pareceu um pouco impessoal em relação ao tema, né? Para mim, ele poderia abrigar qualquer tema. Então, era como se ali houvesse uma abertura de possibilidade para futuramente mudar de programa internamente, né? Mudar a temática do museu, enfim. E é tanto que, como eu destaquei na apresentação, para mim, o ponto alto daquela experiência, apesar de não ter visitado, mas pelas coisas que eu li e as imagens que eu vi, o ponto alto se torna o cubo, né? A Sala das Velas, onde você fica observando aquele paredão de imagens e você praticamente, assim, tem aquilo para ver. Então, é quando me parece que você realmente encara a magnitude daquele momento, daquele período histórico. Em algum momento, eu quis inserir essa parte do
da análise do interior no artigo, mas, enfim, eu me perdi um pouco na minha esfera ali local, global, essas conversas que eu estava buscando, e optei por não colocar, mas foi algo que realmente me chamou a atenção. Não, legal. Vitor? Eu estava pensando no que você falou de como a população que agora está morando ali no túnel da Rebouças, ao passar na frente do Moreira Salles atualmente, percebe muito bem que não dá para entrar. Mas eu argumentaria que não é por causa de uma configuração espacial, é porque tem o sujeito de terno ali com cara de mal, né? Eu acho que tem, materialmente, você percebe que você está entrando no lugar, e eu acho que, pelo caráter do museu, né, pela sofisticação construtiva, pelo tipo de gente que frequenta, eu acho que já tem uma marca de classe muito forte ali, né? Justamente por estar na Avenida Paulista, e por isso que eu falei antes, né, esse museu não funcionaria em nenhum outro lugar da cidade, né, com essa configuração. E aí, acho que pelo que você falou, né, da pergunta que você fez dessa tradição da arquitetura brasileira moderna, né, contemporaneizada, eu acho que isso, no final das contas, está muito mais vinculado a uma tradição que, em alguns momentos, esse escritório vai reivindicar enquanto um valor seu. E eu tomo como exemplo aqui aquela exposição e aquele livrinho de 2006, do Coletivo. O Andrade Moretti era um desses, né? E eles vão reivindicar aquele texto do Artigas, a função social do arquiteto. Então, eles estão lidando com essas referências. Eles tentam trazer essa ética de projeto para a produção deles contemporânea. Entretanto, é de alguma forma, como o André Corrêa do Lago fala, e é também da maneira que a Sofia Telles fala do projeto do MUB na AU, que ela fala que o Paulo Mendes não carrega mais a culpa do canteiro. Ele usa o léxico moderno, ele usa aquela geometria, ele usa o concreto armado, sem ter essa pretensão de que a arquitetura fosse um instrumento da luta de classes. Eu acho que, de alguma forma, essa geração de arquitetos paulistas contemporâneos traz um pouco essa noção. Ou, mais do que trazer essa noção, eles trabalham um pouco nessa chave. Eles usam o léxico, mas eles reconhecem que existe um papel social, mas eles vão tentar equacionar isso nos limites do próprio lote. Eles não vão extrapolar para um engajamento político mais explícito. Eu acho que é meio por aí. Eu queria acrescentar nessa discussão também, porque eu não conheço nenhum dos dois edifícios, eu estava dando uma olhadinha nas imagens do Google, né? E realmente, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, ele está cercado hoje em dia pelas imagens, e assim, os dois são edifícios que a intenção é atrair as pessoas, é para ter esse caráter, de certa forma, público. Só que, no primeiro caso de Santiago do Chile, tem uma grande área, que é essa área da praça, cercada e não utilizada. Enquanto em São Paulo nós temos uma área extremamente reduzida, não utilizada, de certa forma, porque não consegue chamar as pessoas para visualizar muito bem e permanecerem naquele local por diversas questões. Então, a gente pode ver que, nos dois casos, o problema não é a disponibilização de espaço ou não, mas talvez a forma como ela é utilizada. Eu trabalho com a arquitetura da paisagem, então, para mim, não ter árvore já me deixa assim arrepiada. Né? Mas eu entendo que as situações têm que não dar para posicionar, enfim. Porém, no caso de Santiago do Chile,
eu acho que a aridez daquele espaço pode ser uma das razões, e também a ausência de bancos, a ausência de espaços de permanência. Talvez nos dois casos, possa ser uma das razões do porquê as pessoas não ocupem tanto. E quando a gente ocupa um espaço, se apropria do espaço, a gente percebe que tem uma conservação desse lugar e a atração por mais pessoas. Do meu ponto de vista, esse pode ser uma dificuldade dos dois pontos. No caso do de São Paulo, a escada rolante e aquele formato do edifício dá até um ar de corporativo. Às vezes, as pessoas não se aproximam tanto por não conseguir identificar de uma forma tão fácil que ela pode se aproximar. No caso de Santiago também, a configuração do edifício, apesar de ser bem interessante, a própria praça ela ser rebaixada, você permite que o gabarito não seja tão alto, ainda assim ele se destoa bastante do entorno da paisagem. A gente tem bastante arborização do parque, só que nas calçadas ali em volta não tem, só tem um ponto de ônibus ali, as pessoas sentam de costas para o edifício. Eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que essas características, tudo bem, porque a função do edifício ela pode suprir e os problemas são outros, ou se vocês acham que realmente esses pontos acabam prejudicando a ideia inicial da intenção daquele espaço trazido para as pessoas. Sobre o caso do Chile, em imagens que eu visualizei, né, de antes dele ser cercado, eu consegui ver momentos em que ele foi utilizado para alguma manifestação, a praça muito cheia, e acho que no dia a dia ela era usada muito como espaço ali de cruzar, porque querendo ou não você dá uma volta muito grande quando aquele meio não está disponível. Então era um espaço de cruzar muito fluido. Em relação à vegetação, na segunda parte do projeto, né, que tem o edifício com uma praça central, né, tem um vazio central, ali, pelo que eu vi no projeto, existiria uma massa arbórea, existiria algo que talvez fosse o espaço de permanência dentro daquela praça toda. Mas aí eu não consigo afirmar isso. Mas eu acho que tem muito essa questão do espaço como possibilidade de travessia, digamos, facilitada, do espaço que possibilitasse reunião em massa, né? Eu vi algumas imagens de manifestação, o pessoal sentado naquelas arquibancadas, o meio com, enfim, alguém falando, bem lotado, mas que talvez aquele segundo espaço não executado fosse onde permitisse alguma permanência, né? Um sentar, observar, mas não consigo afirmar isso. Eu posso interferir na sua resposta, Lorena? Viu, Fernando, eu acho que tem algumas coisas também, concordo muito com a questão. No final das contas, tá? Qualquer avaliação que a gente faça, o caráter público, seja do edifício, seja do espaço como praça, espaço aberto, está eminentemente ligado à questão do uso, como se usa e como que se flui esse espaço. Mas assim, só queria completar uma coisa em relação ao que a Lorena falou. Assim, também quando eu fui, o espaço estava assim ocupado, não tinha nem manifestação, nem uma atividade específica, sei lá, uma feira, alguma coisa que pudesse juntar pessoas. Mas como o edifício era muito novo, acho que as pessoas iam, né, e ficavam mesmo na arquibancada. Eu fiquei sentado um tempo na arquibancada. Agora, tem dois problemas que eu queria assim colocar em relação a isso. O primeiro é a questão do clima. Santiago é muito frio e tem épocas do ano sol, né? Então, e venta muito. Então, assim, estar lá também tem uns problemas. Se tiver um sol forte, você fica durante um tempo e depois o pessoal se abriga embaixo do bloco, que é onde tem sombra, tal. E quando está no inverno, tal, é óbvio que tem todo o vento andino chegando lá em Santiago, então dificulta a presença, a permanência lá. Agora, o que eu queria mais apontar é o próprio caráter dessa arena. É um espaço cívico, é um espaço mesmo para manifestação, não é um recinto, como chamaria o Gordon Cully, né? Não é um estático urbano e tal.
ele é um espaço para isso, tá? E acho que está carregado na simbologia. Não estou falando isso nem positivamente, nem negativamente em relação à sua questão, Fernanda. Mas só evidenciar que eu acho que o prédio se coloca, tá? Essa base dele, o chão dele, se coloca muito a serviço do programa, né? E do próprio título do edifício. E também queria só acrescentar uma coisa, que a Lorena falou anteriormente, é que como espaço interno, eu acho muito mais ousado, né, do que o Instituto Moreira Salles, já que a gente está falando desses dois, tal, porque o Instituto Moreira Salles tem salas, né? Inclusive com uma dificuldade de porosidade entre as salas, né, de relações. O Museu de Santiago, da Memória dos Direitos Humanos, ele tem uma fruição espacial que eu acho muito interessante. É claro, Lorena, que aquilo, por exemplo, se virasse o Museu da Escultura, aquele cubo seria um lugar legal para ver esculturas de grande porte e tudo mais. Mas é uma experiência, por conta das fotos que tem na frente, que não é uma experiência banal. Né? Uma experiência bastante intensa. Eu acho que foi muito explorada a questão do tema no espaço. Dele ser claro, aberto, quer dizer, eu acho que não sei muito como considerar, mas que ele tem uma experiência em relação ao tema que foi contemplada de forma profunda no partido do projeto, para mim a experiência foi. Por acaso, tá? Eu estava com a minha filha, né? Isso já faz algum tempo, minha filha tem 27 anos, hoje ela tinha 20 e pouquinhos, acho que quando a gente foi, inclusive ela tinha muita insistência, ela fazia escola da cidade na época, nem concluiu, mas estava estudando arquitetura, e queria muito conhecer o edifício também, né? E ela ficou muito impressionada com o conteúdo do edifício. Tá? A gente está falando de gerações, eu sou a geração que viveu a ditadura, tanto do Chile à distância, como a daqui, né, presencialmente. Né? E ela já é uma geração que não conviveu com isso. Ela ficou muito impressionada, então só queria fazer esse relato, porque eu acho que é também um dado que é interessante. Desculpa. Vitor, eu te interrompi, eu te bloqueei antes de você começar. Não. Então, pensando no que a Fernanda falou do térreo, eu não sei, por ser um térreo muito apertado e pelo caráter do programa, eu não sei de que outra forma, eu não sei se teria alguma solução de arborização daquele espaço, inclusive porque eu acho que a insolação, como pode ser um problema na praça ali do projeto do Figueroa, no Chile, não é um problema lá no Moreira Salles, né? Ele está ali enclausuradinho e você transita embaixo da projeção do edifício, né? Olhando meio para dentro dele. Então, eu acho que não é muito esse o problema. Se eu, assim, fosse dar quase um chute, eu diria que aquele térreo livre na Paulista, ele é redundante com outros térreos interessantes de outros projetos da Paulista. E se você for pegar de domingo, que a via está aberta para pedestre e infinitas outras atividades estão acontecendo, aquele é um espaço que, de fato, o único atrativo vai ser o restaurante, que é uma bica, que vai estar cheio, e aquele espaço vai funcionar meio como um foyer do restaurante, né? E acho que ele, apesar de eu ainda ver algum mérito dele espacialmente ser uma continuidade com alguma fluidez da calçada, ele chega nesse limite de ser um lote muito enclausurado, que, diferente do MASP, né, que tem o Vale da 9 de Julho para você olhar, ele não dá em lugar nenhum, né? Ele dá agora nas estruturas nas esculturas do Richard Serra. Antes era no muro. Ele é muito enclausuradinho. Então, no final das contas, o que vira o chamariz é a escada rolante. E o burburinho do restaurante lá atrás.
Fábio, liga o microfone. Isso. Não, assim, eu acho aquele espaço lindo. O que eu gosto que foi escrito é assim, essa arquitetura marcante assim, em que condições que ela está sendo feita? Acho que é muito legal assim. Acho que isso que para mim me interessou muito. Eu tenho uma última pergunta, que eu sempre, quando a gente faz uma pesquisa, a gente acaba tentando se distanciar um pouquinho do objeto para poder analisar de uma forma mais crítica, né? Mas sempre tem aquela chama, por que você se interessou por aquele objeto? Então, eu queria ouvir de vocês aquela parte que a gente não escreve, por que chamou a atenção aquilo? Por que pesquisar esse edifício? Qual o contato emocional que vocês tiveram para se aproximar? Então, meu contato emocional foi zero. Na verdade, assim, eu comecei a investigar algo sobre o edifício. Ano passado, eu tive a oportunidade de cursar a disciplina que foi compartilhada entre a FAUSP, a URGS e o MDU, na UFPE. E eu participei como aluno especial pelo MDU. E uma das atividades era a gente formar trios com um aluno de cada instituição e escolher um projeto contemporâneo feito por brasileiros na América Latina para fazer uma análise. E no meu trio resultou que um dos componentes já tinha visitado e achava interessante, e nenhum dos outros grupos havia escolhido esse projeto, porque também não podia se repetir, e ele propôs, a gente topou, mas até então era um projeto que eu sabia que existia, mas nunca tinha parado para estudar ele. E eu gostei muito quando eu comecei a investigar, a analisar, porque me trouxe muitas conexões com o que eu estudava sobre arquitetura contemporânea, que eu tinha estudado no meu mestrado, então me trouxe muitos links e por isso, enfim, eu acabei escrevendo o artigo. Mas não tive a oportunidade de visitar ainda, e meu conhecimento foi basicamente a partir do testemunho desse colega, que bate muito com o que o professor Jorge falou sobre o espaço interno, e foi um embate que a gente teve, que eu dizia que achava meio pessoal, ele, não, mas a experiência é forte, a experiência lá dentro não é isso aí. E, enfim, foi assim a minha aproximação com esse objeto. Eu vou ter que fazer uma confissão aqui. A minha pretensão de objetividade, de distanciamento desse projeto, é zero. Eu era aluno da Escola da Cidade, o Vinícius Andrade e o Marcelo Moretin eram professores da Escola da Cidade quando esse projeto foi elaborado e durante a construção. Então, martelavam na minha cabeça esse projeto e esse concurso durante a graduação inteira. E a realidade é que grande parte do corpo docente de projeto lá da Escola da Cidade tem uma linha muito similar de valores de projeto e do que eles consideram boa arquitetura. E eles trazem com muita força essa tentativa de serem herdeiros do Paulo, do Artigas, disso que a gente chama, com todas as aspas possíveis, escola paulista. Eles têm isso enquanto um valor e uma herança que vira e mexe eles trazem para justificar os próprios projetos. Então, foi um caso meio Asterix, eu caí no caldeirão de poção mágica durante a minha graduação. Então, eu não consegui escapar disso na pesquisa, sabe? E também, Vitor, só uma coisa, fora esse traço dogmático da escola que você estudou,
que inclusive tem muitos amigos, eu gosto muito daquele ambiente. Né? Fora isso, quer dizer, se você se propõe a estudar a produção da arquitetura paulista recente, não tem como não olhar para aquele edifício. Quer dizer, acho que talvez o edifício mais potente, né, dessa geração, né, que se firmou a partir do começo desse século, tal, que esteve na exposição Coletivos, tal. Então, eu acho que é incontornável esse edifício. Né? E também, não respondendo por vocês, mas comentando a pergunta da Fernanda, assim, é lógico que o Instituto Moreira Salles, como eu disse, é aqui do lado da minha casa, perto daqui, então eu frequento. E o de Santiago, eu fui visitar e tudo mais, porque, fora todos os debates, são arquiteturas de grande qualidade. Inclusive, quando eu lamentei não estar a Fundação Iberê Camargo aqui, porque também seria um outro elemento para a gente discutir. Eu acho que são arquiteturas que nos fazem, inclusive, a gente ter uma mesa como essa, promover o debate, a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre elas. E assim, a gente fica muito na questão de fazer uma crítica no sentido de apontar pontos positivos ou negativos. Né? Eu acho que não é muito essa a função, né, de um debate como esse. Quer dizer, assim, a gente faz isso por conta da própria natureza humana, vamos dizer. Mas não é muita função, é relevar, né, como o nosso trabalho como arquitetos e urbanistas podem ser relevantes naquilo que o Fábio colocou, né? Na vida cotidiana da cidade, quer dizer, seja para esse 0,01%, seja para o outro 99,99% da população que tem fruição de diferentes edifícios, como esses edifícios marcam, né, o cotidiano da cidade, principalmente quando é um edifício cultural, que é muito diferente. Gostei da observação que acho que você mesmo que fez, Fernanda, de que parece um prédio corporativo, o IMS. Eu acho que você foi radical demais, mas é lógico que ele tem, não foi à toa que você fez esse comentário. Mas é muito diferente a gente um edifício presente na cidade, que seja um banco ou que seja até um shopping center, de um edifício que é um conjunto como um edifício cultural, qualquer que seja. Gostei também da comparação que o Vitor fez com outros térreos, tá? Porque eu quase falei conjunto nacional agora, porque o conjunto nacional é um prédio privado, mas que é uma das experiências de fluidez de espaço interno e externo, que acho que nunca mais foi alcançado aqui em São Paulo. Quer dizer, a gente nunca teve, né, uma experiência como aquela. E eu acho que essas coisas, tá, tanto o Conjunto Nacional, como agora o próprio Moreira Salles, como foi como é, né, o MASP, são sempre brechas que a gente tem de desconstruir essa ideia do espaço fechado, privado e do espaço público aberto. Essa é uma discussão, acho que, do que nós conversamos aqui, todos nós, temos muito interesse nessa questão. Né? E eu acho que esses dois projetos que a gente teve a oportunidade de ver, agora com o Vitor e com a Lorena, são edifícios que fazem essa operação, tá? De instituir, né, estamentos que a gente gostaria que não tivesse no nosso fazer, tá? Da limitação do lote, do fechado, do bloqueado, que a gente faz edifícios para humanidade, não edifícios para eleitos ou elencados para poder acessar ou não. Então, acho que são edifícios que têm os dois têm essa potência, e a gente está observando. Então, assim, quando você perguntou qual o interesse, eu acho que se eu tivesse que fazer algum tipo de trabalho, de escolher um edifício de arquitetura para falar sobre ele, sobre a arquitetura do edifício, eu acho que os dois poderiam me ocorrer, porque são exemplos muito marcantes do ponto de vista dessa experiência, né, de um espaço que acho que é feito eminentemente para a fruição, né, para a fruição a mais aberta possível. Eu acho também interessante e acho que pegando carona no que você disse, Jorge, do objetivo da crítica não ser apontar pontos positivos e pontos negativos.
pelo menos, né, no artigo que eu fiz, e mesmo na dissertação de mestrado, que eu pego outros concursos também, é mais uma tentativa de entender a arquitetura enquanto objeto histórico, né? Formado por forças e por contingências que estão aí, que vão até determinados limites em determinados projetos e que atingem determinados objetivos e não conseguem atingir outros por inúmeros fatores, né? E eu acho que os dois projetos que a gente viu hoje aqui na mesa, eles são ricos nesse sentido, né? Eles têm os seus problemas, eles têm as suas virtudes, e eles foram construídos apesar de todos os pesares e com todas as contingências que a construção da arquitetura na América Latina vai ter, né? Se você for pegar concurso de projeto construído aqui no Brasil, se você tem 10 por ano, você está falando de um ano excepcional. Não chega a isso. Não chega. Não chegava a isso nem em 2011, que foi um ano que teve assim um monte de concurso, né? Teve o Renova São Paulo, teve teve Sesc, teve esse. Bicho, foi construído esse. Só. Verdade. Bom, pessoal, podemos dar por encerrada? Verdade? Deixa eu fazer um comentário. Claro, Fábio. Fábio, antes de você fazer um comentário, eu vou fazer um pedido. A próxima vez que você vier com os estudantes do IAL visitar o IMS junto com o Luciano, me convidem. Tá? Gostaríamos de estar com vocês, a gente visitar o prédio junto, por favor. A gente faz um passeio, começamos no Centro Vergueiro e terminamos aí, um dia inteiro com os alunos. É muito legal. Assim, era para ser o debatedor e eu prefiro debater as coisas que eu conheço, assim, projeto de arquitetura, e eu achei melhor não. E contente por... acho que foi uma boa decisão que o Jorge fez essa parte estupendamente. Ó, a gente estava falando uma metalinguagem, o que a gente está fazendo aqui? Para mim é sempre isso. Se antes de ouvir ou ler, eu olho um objeto qualquer, seja obra de arte, arquitetura, e vejo umas coisas, depois da fala, e eu olho ele de novo e ele cresceu, ele tem mais dimensões, eu acho que o trabalho da gente é isso. E hoje eu acho que foi super interessante. Era isso. Bom, então, também concordando com o Fábio, que foi muito interessante. Foi um prazer, na verdade. Adorei, porque foi uma sala de conversas aqui. Infelizmente, a gente não está junto e poder servir um cafezinho, que eu vou tomar agora na sequência. Mas agradeço demais, né, o Vitor e a Lorena. Não só agradeço, como parabenizo pelo trabalho, né? Vou muito querer acompanhar futuros trabalhos de vocês. O Vitor está próximo, acabou agora o mestrado aqui na FAO. A Lorena está próxima, porque nós temos um amigo em comum, amigo e orientador. Agradeço o Fábio, isso é enorme, e a Fernanda. Tá? Então, foi um prazer estar com vocês, foi realmente 2 horas muito agradáveis aqui com vocês. Muito obrigado. Se vocês quiserem falar as palavras finais, Lorena e Vitor, fiquem à vontade. Queria agradecer também, termina que com um público pequenininho a gente consegue aprofundar mais a discussão, né? Não perder tanto o foco. Eu achei muito interessante. Eu acho sempre muito bom conversar com pessoas de fora. Eu vivo num universo muito UFRN até então, apesar de ter alguns contatos e tal, mas sempre que tem essa oportunidade eu acho muito rica e eu saio maravilhada assim, de ouvir pessoas que estão fora do meu ciclo do cotidiano. Então, agradeço demais as contribuições. Já sei ali que o trabalho de mestrado do Vitor vai me ajudar em alguma coisa no meu doutorado, porque eu estou olhando para concursos, então já vou procurar, inclusive está disponível já para download?
Eu não sei se tá, mas eu vou anotar seu e-mail e eu te mando. Ah, pronto, ótimo. Vou colar aqui no chat, então. Agradeço demais. Imagina. Bom, eu vou aproveitar também para super agradecer a conversa de hoje. Eu gostei muito, fico super feliz que teve esse clima de café e de papo. Eu acho que quando está todo mundo, né, tranquilo, falando do que estudou, é sempre muito melhor e a gente consegue aproveitar de um jeito muito mais gostoso essas pesquisas que a gente fez e esse tempão que a gente fica batendo cabeça sozinho, quando a gente consegue dividir nesse clima bom, eu acho que sempre enriquece a discussão e faz com que a gente consiga olhar os objetos de uma forma mais matizada. Eles de fato crescem quando a gente olha para eles. Queria agradecer muito todo mundo pelo papo. Muito obrigado. Então, obrigado, fiquem bem e torcendo para 23 ser um novo velho Brasil. Principalmente. Cheio de esperanças. Abraços, Tchau. fiquem bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, bom almoço. Então...